Olá, eu sou o professor Wallace, professor aqui na MF Elizabeth de Paula Honorato. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo baseado nas equações do segundo grau. Para isso eu trouxe um desafio para você. Vamos iniciar essa aula com um pequeno desafio. Vamos tentar resolver esse problema. Vamos ler esse problema antes de iniciar a nossa aula? Luiz tem um terreno na forma de um quadrado. O terreno dele é quadrado. Lembrando que o quadrado possui suas dimensões sempre do mesmo tamanho. Seus lados são congruentes. Quem é aluno meu sabe o significado da palavra congruente. Quem não for, tem um vídeo aí no meu canal. É só procurar com calma e você vai encontrar o significado dessa palavra pelo meu canal. Ele pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados que faz divisa com o que ele já possui. Desse modo, ele ficaria com um terreno retangular de 414 metros quadrados. Qual é a medida do lado do terreno de formato quadrado de Luiz? Parece difícil, né? Mas existem alguns conhecimentos necessários para resolver esse problema que eu quero apresentar para você antes da gente falar da solução. Primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é equação. E a equação ela tem o seu grau. O que determina o grau de uma equação? Está relacionado a essa letrinha aqui que a gente chama de x. Você lembra o que era o x lá na equação? Qual era o nome? O x ele recebe o nome de incógnita. Então, poderia trabalhar com qualquer letra. Qualquer valor que eu tiver misterioso nessa equação, que eu representei por letra, ou forma geométrica, ou símbolo, não interessa, é chamado de incógnita da equação. Então, nós temos um x. E é esse x que vai determinar qual é o grau da minha equação. Outro conhecimento prévio, né, dentro dessa revisão mesmo, e outro conhecimento prévio é qual é o nome dado à parte numérica. Então, dentro da equação, a parte numérica são chamadas de coeficiente, ok? Então, nós temos o 7, o 12 e o 47 que são coeficientes, tá? O expoente da incógnita é quem determina o grau. E eu coloquei propositalmente x elevado a 1. Cuidado, porque se a minha incógnita não tiver expoente, significa que aquele expoente, na verdade, é 1. Tem muito aluno que confunde achando que é o número 0. Não pode ser o 0, existe uma explicação para isso. Possivelmente eu vou falar em outras aulas, tá? Que eu quero ser o mais breve e objetivo possível. E o número correto é o número 1. Se é o número 1, esse expoente é o que determina o grau dessa equação. Nós temos uma equação do primeiro grau. Agora eu vou apresentar uma equação para vocês e vou perguntar qual é o grau dessa equação. Essa equação aqui. 5x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. Nós temos aí o x como incógnita, ok? Lembrando que é o expoente da incógnita que determina o grau. Só que eu esqueci de falar. É o maior expoente que essa incógnita vai possuir. Qual é o grau? Você falou o segundo grau? Parabéns, você acertou. Ok? Vamos lá? Lembrando que 5, 7 e 12 são chamados coeficientes. Tá? Vamos identificar a incógnita com o maior expoente. Essa primeira, x ao quadrado. Expoente é 2. Portanto, o grau dessa equação é o segundo grau. Ok? Essa equação é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, só volta o vídeo, assista com calma. Beleza? Vamos dar continuidade que a gente tem um problema para resolver. E nós vamos resolver nessa aula. Tá? Outra coisa que você não pode passar esse vídeo sem que você saiba. Tá? Nós temos aí, essa é uma equação do segundo grau, sempre vai ser apresentado como ax ao quadrado mais b mais c, lembrando que o a sempre vai ser uma parte numérica, é chamado de coeficiente, o b também vai ser um número, também chamado de coeficiente, e o c será outro número, também chamado de coeficiente. Tá? Nós temos aqui o coeficiente do primeiro grau, que é o x, que está sempre na frente do b. Nós temos o coeficiente do segundo grau, que será o a, que é sempre o termo que está na frente do x ao quadrado, por isso que é do segundo grau. Tá? E nós temos aqui, por último, o termo constante ou independente,
que é o coeficiente C. Por que ele é independente? Porque ele não acompanha a incógnita. Na verdade, ele acompanha, que era o x elevado a zero. Tá bom? Mas a gente não precisa pôr, e a gente vai falar disso numa outra aula. Nós temos um problema para resolver. Tá? E resolver uma equação, lembra lá da balança? É descobrir qual o valor que vai tornar essa igualdade para ser uma equação. Tem que ter igualdade, beleza? Se não tiver igualdade, pode ser uma expressão algébrica, pode ser uma inequação, pode ser qualquer outra coisa, exceto equação. Para ser equação tem que ter igualdade. E resolver uma equação é achar um valor que eu troco aqui os coeficientes, as incógnitas, né, para aquele número, que aquilo torne verdadeiro, tá bom? Então vamos lá. Nessa equação a mais bx mais c, nós já vimos que esse coeficiente a, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, o x ao quadrado deixa de existir e aí nós não teremos mais uma equação do segundo grau, tá bom? Porém, os coeficientes b, c ou, ao mesmo tempo, o b e o c, tá, simultaneamente ou de formas independentes, podem ser zero. E quando isso acontece, um daqueles coeficientes deixa de existir. Então, por exemplo, se o meu c for zero, eu teria então aqui, vou tentar fazer aqui, vamos ver se eu consigo, eu teria apenas ax ao quadrado mais bx igual a zero, o c deixaria de existir. Do mesmo modo, eu não sei se eu vou conseguir fazer agora porque está no meio, né? Talvez minha cabeça tampe aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quase que eu consegui. Mas vamos lá. Eu teria então ax ao quadrado, não teria o bx, então ficaria ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá bom? Ela é incompleta porque vai faltar um desses dois coeficientes. Tá? O a nunca vai faltar. E o nosso problema tem a ver com um tipo de equação onde o b era igual a zero. Tá vendo o coeficiente b? Ele deixa de existir, o b é igual a zero. E essa vai ser uma equação que a gente vai usar para resolver o problema. Tá bom? E aí nós teríamos ax ao quadrado mais c igual a zero. Vou dar um exemplo para você. Uma equação do segundo grau completa com b igual a zero. Essa. E eu vou lançar um desafio para você aqui agora. Baseado naquilo que você já aprendeu sobre a equação do primeiro grau, eu vou pedir para que você pare esse vídeo aqui, nesse exato momento, tente resolver isso no seu caderno e depois a gente continua. Você quer saber a resposta? Vamos conferir aquilo que você fez? Vem comigo, acompanhe. Lembra que a gente pode subtrair o número 50 dos dois termos? Aliás, aplicar uma operação oposta para que esse 50 ele desapareça? Então aqui eu tenho uma subtração, eu somaria com mais 50 para virar zero, e esse zero à esquerda do sinal de igualdade, né, na minha esquerda aqui, eu teria então 0 mais 50, ou seja, 2x ao quadrado é igual a 0 mais 50, 0 mais 50 é 50. Então eu teria aqui 2x elevado ao quadrado é igual a 50. O que eu faço para desaparecer esse 2 que eu tenho aqui? Ele está multiplicando. Tem que aplicar a operação inversa, que é a divisão. Daí ele some. Só que se eu dividir de um lado aquele peso, lembra da balança? Estou falando peso porque eu estou tentando lembrar da balança. Se você não viu o vídeo, acompanha lá, que lá tem. Então você vai dividir por 2. Se eu faço uma coisa de um lado da balança, para ela continuar em equilíbrio, eu faria a mesma coisa do outro lado. Então, o 50 também eu divido por 2. Ah, repare que eu nem coloquei mais o 2x ao quadrado. 50 dividido por 2 é 25. Só que tem um segredo aqui. Você já parou para pensar o seguinte? Que eu estou perguntando agora qual é o número elevado ao quadrado que dá 25? E você já, possivelmente, eu sei que você respondeu. Que é 5. 5, professor. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25. Está errado? Não. Agora uma pergunta que eu faço para você aí. Será que é só o número 5 que eu elevo ao quadrado e chego no número 25? Será que não existe mais um outro número dentro do universo, lá, o conjunto dos números reais, aqueles que você já conhece, trabalha aqui no ensino fundamental, que atende esse caso? Será? Então vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar o número 5 e levar ele ao quadrado, que seria 5 vezes 5, eu teria 25 positivo. Só que você não conhece só os números positivos.
Você conhece os números negativos também. E sabe que se eu pegasse o número menos 5 e elevar ele ao quadrado, ficaria menos 5 multiplicado por menos 5. Regrinha dos sinais, que existe uma explicação para que essas regrinhas existam. Eu chego aqui no número 25 positivo também. Negativo por negativo, sinais iguais, né? Para a gente memorizar mais rápido, sinais iguais da multiplicação e divisão. Cuidado com isso, é multiplicação e divisão só, tá? Eu tenho um número positivo. Você está entendendo? Então, o professor quer dizer que existe duas respostas, sim, para a equação do segundo grau, sempre você vai ter um número positivo e um número negativo. Sempre não, eu falei um absurdo aqui agora. Na maior parte dos casos, em alguns casos você não vai encontrar nem a resposta dentro do conjunto dos reais, tá? E a gente vai falar isso em outras aulas para não deixar nosso vídeo muito longo. Eu não quero te cansar, eu quero te ajudar. E aí a gente pode falar que o x seria exatamente mais ou menos raiz de 25. Posso ter um número negativo no meu conjunto de solução e um conjunto positivo. Ah, professor, qual eu usar? Qual que eu vou usar, o positivo ou o negativo? Depende. Tem situação que você vai usar só o negativo, tem situação que você vai usar só o positivo, tem situação que você vai usar os dois, é questão do bom senso. Você vai usar isso aqui num problema. A vida não vai te dar uma equação do segundo grau e falar, ó, resolva. Né? A vida vai te dar um problema e possivelmente você pode utilizar uma equação do segundo grau para resolver o seu problema. Se eu estiver falando de uma dívida, por exemplo, o número negativo ele existe para, né, representar uma dívida. Para outros fins, né? Vamos ser objetivo aqui. Se eu estou falando de uma dívida, logo o número positivo não vai servir. Porque a dívida eu uso negativo. Só que eu não vou falar muito, que eu não quero estragar a surpresa de vocês. Vamos para o nosso problema? Isso é uma equação completa, né? Lembrando, B igual a zero. A gente pode criar uma fórmula, né? Uma expressão algébrica para representar a solução disso. Se a gente tiver o nosso C negativo, os coeficientes for negativo, igual a gente teve agora no nosso exemplo, né? Eu posso representar algebricamente essa solução como mais ou menos raiz quadrada de C positivo dividido por A. Tá? Mas eu quero que você sempre use a sua mente, a sua memória para resolver. Não, nunca tenha por base fórmulas, essas coisas, porque fica muita coisa pra gente, muita informação, né? Já não basta o nosso nome, o nosso número de CPF, né? Vamos lá. Vou voltar para o nosso problema. Tá pequenininho aqui, mas dá para ler. Vamos lá, lê comigo. Luiz tem um terreno na forma de um quadrado. Vamos apresentar isso aí daqui a pouco. Ele pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados que faz divisa com o que ele já possui. Desse modo, ele ficaria com um terreno retangular de 414 metros quadrados. Qual é a medida do lado do terreno de forma do quadrado do Luiz? Lembra lá nos probleminhas da equação do primeiro grau? Eu tenho que descobrir o quê? O x da questão. O x da questão é o lado do quadrado, né? Eu vou ser até óbvio novamente. Então, vamos representar pelo desenho aqui. O terreno que ele quer comprar está em azul. Se é quadrado, e eu não sei o tamanho desse lado, eu chamei de x. Coloquei o x do outro lado para você ter certeza que é do mesmo tamanho, né? Se eu estou falando que é quadrado, é para ter os quatro lados do mesmo tamanho, né? Parece um pouco idiota, mas eu quero reforçar essa ideia com você. Como que eu calculo a área de um quadrado, né? Lembra lá? Tem um vídeo sobre a área de polígono que eu gravei aqui na escola. Tá no meu canal também, tá no canal da escola. E eu acredito que vocês já assistiram. X vezes x, x ao quadrado. A área do terreno retangular, ele já deu, que é 90 metros quadrados. Isso depende do enunciado. Vai ter enunciado que ele vai pedir para você calcular também. Tá vendo que a matemática ela não é separada, ela é interligada? Tá? Eu não vou falar muito, que eu quero aproveitar melhor o nosso tempo junto. Agora a gente pode representar isso algebricamente. Como que é isso algebricamente? O problema não fala que o terreno todo, né, quando ele comprar essa parte quadrada, vai ter de área 414 metros quadrados, tá aqui, ó, aqui em cima. Se eu estiver na frente de uma parte que eu não estava, você pode voltar lá e parar o vídeo. 414 metros quadrados. O que eu posso fazer? Faça a soma aqui, ó. Terreno quadrado, x ao quadrado, está na tela. Mais 90 metros quadrados do terreno retangular. E olha aqui,
é igual a quem? 414 metros quadrados, que é o total do terreno, essa soma. Então, nós teríamos essa expressão algébrica aqui. Isso aqui é uma equação, sinal de igual, igualdade, equação. E eu vou lançar o desafio para você. Agora que você já tem a equação do problema, equacionou o seu problema, transformou numa linguagem algébrica, tá vendo? Linguagem algébrica, vocês viram isso no 8º ano. Eu vou pedir para que você pare o seu vídeo aqui e tente achar a solução. Já fez? Quer conferir? Beleza, quer saber a resposta? Vamos lá, vamos continuar. Barulhinho para a gente acordar aqui agora. Resolvendo essa equação, nós teríamos então x² mais 90 igual a 414. Subtrai 90 dos dois termos, nem precisava colocar isso aqui, né? Que vocês são maduros o suficiente para entender que aí vai zerar. Corto, né? Tem x² igual a 324. Qual é a raiz quadrada de 324? Qual é o número que eu elevo ao quadrado que eu chego em 324? Existem duas formas. Ou você vai lá procurando os quadrados perfeitos, que isso aqui é uma resposta exata, sorte sua, né? Ou eu posso decompor em fatores primos. Se você tiver alguma dúvida, fuça o meu canal aí que você vai achar um vídeo falando sobre decomposição de fatores primos e um modo mais prático da gente estar resolvendo a raiz quadrada. Ok? Fica a dica aí. E não deixa de se inscrever e curtir esse canal também, tá bom? Vamos lá. Eu tenho então raiz quadrada, aplico raiz quadrada nos dois termos, extraio a raiz, né, dos dois membros. X, raiz quadrada de x², você já viu isso comigo no 8º ano. Corto o índice do radicando com o expoente da potência. Raiz quadrada de 324 é 18. Então eu tenho aí um conjunto de solução de menos 18, lembra que pode ser negativo? Menos 18 ao quadrado, 324. Ou mais 18. Gente, uma coisa é você ter conhecimento. Conhecimento é isso que eu estou passando para você agora. Outra coisa é você ter sabedoria. Seu conhecimento te leva a chegar em duas respostas corretas. Menos 18 e mais 18. A gente não está falando de medida, gente. Você já viu alguém falar que mediu alguma coisa, o tamanho de um terreno, a sua altura, ou a distância entre sua casa e a escola? Não interessa. Alguém já ouviu alguém falar em medida negativa? Ninguém mede nada negativo. A gente pode até usar lá na física, né? Mas física é coisa de maluco. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho propriedade de falar porque eu sou físico, né? Sou formado em física também. Mas, no nosso dia a dia, no contexto da matemática, quando a gente fala de comprimento, a gente não usa negativo. Então, qual é a resposta correta? Eu descarto o negativo e utilizo só o positivo. Então, agora vem a sabedoria. O que eu vou usar? Tá? Como medida deve ser um número positivo, concluímos que o lado do quadrado mede exatamente 18 metros. Beleza? Bom, então, a gente pode chegar nessa conclusão aí, reduzindo x² igual a C. Gente, esse foi o assunto dessa semana. Equação do segundo grau. Estude, faça os exercícios do Google Forms, ok? Tendo alguma dúvida, pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. Fique à vontade. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Eu terei total alegria em te ajudar, tá bom? Parabéns pelo empenho de vocês, pelo sucesso de vocês. E até a próxima aula.